Vibe Mundial FM. Então hoje a gente vai fazer uma pequena recapitulação, né, falando sobre como é que o sistema nervoso, né, que controla o nosso corpo, ele se desenvolveu. Então lembra que a gente conversou que teve aquela grande explosão e a partir dessa explosão foi-se criado o universo, depois o planeta Terra, assim surge a vida e surge a primeira célula, os vermes invertebrados, vertebrados, até que finalmente chega a primeira parte do nosso cérebro, que a gente chama de cérebro inconsciente, o cérebro reptiliano. O que é esse cérebro? É o cérebro que controla o funcionamento do nosso corpo, sem que a gente tenha a mínima capacidade de fazer nenhuma intervenção. A gente não consegue simplesmente virar para o nosso coração e falar: coração, para de bater, né? Rim, para de filtrar, né? Estômago, intestino, para de digerir o alimento, né, que a gente comeu no nosso almoço, na nossa janta ou em qualquer momento. Então, neste momento da evolução, esses animais já têm um sistema de autoproteção, né, que faz a gente lutar, fugir ou congelar. Só que a evolução não para por aí, né? Então surgem os mamíferos e a partir daí surgem as emoções primárias, né? Então, com os mamíferos, a gente passa a conseguir sentir raiva, medo, nojo, aversão, tristeza e alegria, que são as nossas emoções primárias. Então, gente, todas essas emoções elas passam a ser manifestadas no nosso rosto. A gente consegue, através de olhar para uma pessoa, ou olhar para o nosso cachorrinho, ou para o nosso animal que seja um mamífero, e entender de que forma ele está se expressando, né? Com qual emoção ele está ali. E isso foi uma aquisição da evolução com o objetivo de, quando a gente estivesse convivendo em grupo, em bando, né, a gente pudesse realmente, através de expressão facial, demonstrar para os outros animais que estavam perto ali uma possível ameaça. E vejam vocês que o objetivo das emoções, elas são de proteção. Tanto que das emoções primárias, a única que teoricamente é legal, é boa, é a alegria. Porque todas as outras emoções têm como objetivo proteção. Então, é importante a gente entender que essas emoções do animal na natureza, ela acontece e ela permanece por um período de tempo enquanto o animal está ali vivendo aquela situação de estresse. Então, a partir do momento que uma zebra aprendeu a fugir do leão, ela vai ter medo, né? Ela pode ter raiva e ela pode ativar os mecanismos, né, de lutar ou fugir e assim correr. Quando nós, seres humanos, adquirimos a terceira parte do nosso cérebro, que é o cérebro que a gente chama de cérebro racional, a gente passa aí a achar que a gente controla tudo, que a gente tem consciência de tudo, que a gente, né, é o todo-poderoso, que as minhas opiniões estão corretas e que eu não tenho mais que olhar para as minhas emoções e para o meu corpo, principalmente na nossa cultura, onde olhar para as emoções significa um sinal de fraqueza. Então, a nossa sociedade, né, a nossa espécie, quer dizer, adquire uma capacidade de comunicação através de uma evolução, né, através de aquisição de genes, tipo o gene FOXP2, que é o gene da linguagem, e a gente passa a partir daí a se comunicar. Só que agora existe um grande problema, pessoal, e a gente precisa de parar para pensar um pouquinho, né? Então, é importante que a gente entenda que tudo aquilo que faz parte da nossa realidade está diretamente relacionado com a forma com que a gente capta a informação ou o estímulo que vem, né, de fora. Então, a gente, para isso, tem 5 órgãos e sentidos. A gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem o olfato, o paladar e o tato. E com isso, a gente capta todas as informações que vêm do mundo. E aí é um grande problema. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso,
O que acontece com ele? Acontece que ele funciona como um fio que vai transferir, vai transmitir informações. Então, isso vem baseado em algum aprendizado que a gente teve. Porque se vocês pararem para analisar, né, o cérebro, por exemplo, ele nunca viu a luz. Né? Porque quando a gente olha alguma coisa, observa alguma coisa, a informação ela chega nos nossos olhos. E são nas retinas dos nossos olhos que essa informação vai ser transformada em impulso elétrico que vai ser interpretada pelo nosso cérebro. Então a grande pergunta é: o que é a realidade? Então, para que a gente tenha a realidade, a gente precisa aprender. E o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender tudo. Imagina que quando a gente é um bebezinho, né, a gente vem de uma fusão de um óvulo com um espermatozoide, e durante os 9 meses de gestação, o nosso corpo vai sendo ali formado, todos os nossos sistemas vão sendo formados, e teoricamente, né, é claro que a gente não pode deixar de lado a visão espiritualista de que ali já existe uma alma habitando aquele corpo, mas a gente tem que partir do princípio que ali existe uma estrutura como se fosse um computador, né, que não tivesse nenhum software, nenhum programa atuando naquele computador. E a partir do momento que você compra, assim como você compra o seu celular, você vai começar baixando, através de experiências na sua vida, os aplicativos que você vai usar para o seu computador, para o seu celular funcionar. Então, como é que você sabe que uma caneta é uma caneta? Você sabe porque em algum momento da tua vida, quando a gente era bebezinho lá, de alguma forma, a gente viu a nossa mãe ou o nosso pai ou alguém que estava próximo da gente pegar uma caneta, começar a escrever, e a criança automaticamente vai ali, pega aquilo na mão, né, coloca na boca para sentir se tem gosto, se tem paladar, e vai criando através disso aí associações. E aí quando a mãe fala, caneta não coloca a caneta na boca, não mexe na caneta, isso não pode, automaticamente o nosso cérebro vai criando referências em relação àquele objeto. Então a gente começa a ver uma caneta 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, 15 vezes, ouvindo inicialmente uma coisa que seria tipo eta, e aí com a associação de palavras ela se torna caneta, até o ponto que a gente já viu tantas vezes uma caneta, que se a gente olhar a partir de agora a tampa de uma caneta, a gente sabe que aquilo ali está diretamente relacionado com uma caneta. E é assim que a gente vivencia também as nossas experiências na nossa vida. Então a gente precisa entender que, teoricamente, a gente possui, né, um cérebro, claro que ele é um cérebro único e funciona de uma forma única, mas do ponto de vista didático, ele é dividido em 3 partes. Uma parte que é a parte que controla o funcionamento do nosso corpo, uma segunda parte que gerencia as nossas emoções, e uma terceira parte que vai ser responsável, né, pela cognição, pela interpretação. E o grande problema é que essas crianças, né, a gente quando criança, até 5, 6 anos de idade, a gente não tem essa estrutura que a gente chama de lobo frontal, de área cognitiva, de área pré-frontal, bem desenvolvida. De forma que a criança, ela sempre vai baixar programas dos outros para dentro do seu cérebro. Então a gente vai aprender o que é certo, o que é errado, qual é a noção de amor, se você é bonito, se você é feio, as tuas relações de vínculos com os nossos pais. E não obrigatoriamente por incapacidade de julgar e de avaliar se aquilo que os nossos pais estão vivenciando ou aquilo que eles estão fazendo realmente é correto, a gente assimila isso dentro de uma mente que a gente chama de mente emocional, mente subconsciente. Então, recapitulando, dentro dessa mente inconsciente está o cérebro que gerencia o funcionamento do nosso corpo. A segunda mente é a mente emocional. E essa mente vai estar relacionada com tudo aquilo que a gente automatiza. Então, se você parar para perceber a verdade disso,
A gente amarra o nosso cadastro do nosso tênis todo dia igual, do mesmo jeito que a gente aprendeu quando nossa mãe e nosso pai nos ensinou. A gente toma banho todo dia igual, como se fosse um ritual. E muitas das vezes a gente está tomando um banho e não está preocupado, se está tomando banho, se está lavando as partes ou não. Porque automaticamente a gente já sabe que está lavando essas partes, ao ponto que a gente pode, durante o banho, ficar pensando em um monte de outras coisas, resolvendo o problema. Então, o nosso cérebro tem a capacidade de automatizar tudo aquilo, né, que a gente repita com grande frequência, com o objetivo de fazer com que a gente libere o nosso cérebro racional para fazer outras funções. Então imagine se a gente tivesse que todo dia lembrar como é que toma banho, todo dia lembrar como é que anda, todo dia lembrar como é que escova os dentes, todo dia lembrar como é que se enxuga, né? E a gente percebe que, na grande maioria das vezes, a gente não tem a mínima consciência de que a gente está fazendo essas coisas, a gente simplesmente faz. E o grande problema é que tudo aquilo que a gente vivenciou como emoções, né, na nossa vida, também vai ficar gravado no nosso cérebro como uma memória. Então, se você durante a infância sofreu um abandono, sofreu um abuso, sofreu rejeição de pai, rejeição de mãe, se a sua mãe pensou em abortar ou deixar de abortar, se a sua gestação foi planejada ou não, todas as emoções vivenciadas por nós, desde a fecundação do óvulo e o espermatozoide até a idade atual que a gente tenha, essas memórias são armazenadas ali. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, o que vem a ser uma fobia, um pânico. Né? Por exemplo, eu tenho medo de elevador. Né? Qual é a lógica de uma pessoa ter medo, ter pânico de alguma coisa? É preciso que a gente entenda que provavelmente isso aconteceu por conta de algum evento que foi vivenciado e que foi armazenado de uma forma traumática. Vibe Mundial 95,7